Novidades sobre o estádio do Flamengo, porque o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, vai apresentar no dia 25 um novo estudo de viabilidade da construção do estádio do Mengão. Flamengo e Maricá pelo Campeonato Carioca, hoje às 7 horas da noite, deve ter um Flamengo misto, visando controle de carga dos jogadores. E há 7 dias para o fim da janela de transferência, o zagueiro Pablo segue sendo um incômodo dentro do Flamengo e o time não sabe como vai conseguir vender o jogador. E nesse vídeo vamos ter notícias do Flamengo. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores notícias que o torcedor flamenguista teve ano passado foi que o Flamengo, enfim, ia dar início ao tão sonhado estádio próprio, né? E apesar da gente já ter o terreno adquirido, o Flamengo comprou à vista o terreno lá no gasômetro, a gente vê que a construção de um estádio é muito mais burocrático do que então se imaginava. Então, uma das primeiras coisas que o BAP fez quando assumiu o Flamengo foi pegar esse projeto de construção do estádio e pedir uma reformulação geral, tá? Então, esse estudo que está programado para o dia 25, terça-feira que vem, ele é de realização da Fundação Getúlio Vargas, foi o BAP que pediu. Na visão do presidente, aspectos como funcionalidade, sustentabilidade e principalmente orçamento foram apresentados pelo Rodolfo Landim aos sócios, né, do clube, visando apenas o período eleitoral. Ou seja, o BAP enxergou que ele falou sobre prazo, sobre valor, aquela coisa toda, só para querer a reeleição. Que inclusive esse prazo de 2029 para o BAP não existe. É impossível entregar o estádio até 2029. Nos bastidores, existe a expectativa de que a Arena ela esteja pronta em 2031. Então, em mais, pelo menos, aí 6 anos, para o torcedor flamenguista, enfim, ter um estádio para dizer que é seu. A gente tem o Maracanã, a concessão do Maracanã, por muitos anos ainda. Nós estamos acostumados a ganhar títulos em outros estádios no Brasil. Então, um estádio para o Flamengo não é problema. Mas, claro, pela grandeza do clube, ter um estádio é muito bom e é importante. Nesse momento, financeiramente falando, o Flamengo está começando de novo, né, a se reerguer. Não que caiu, mas a gente começou com as contas muito ruins no início do ano, agora está se ajustando tudinho. Então não tem por que fazer uma loucura financeira para querer mostrar para os outros times que o Flamengo está dando jeito, está dando pontapé no estádio dele. Não precisa. Tem a concessão do Maracanã, nós ganhamos títulos em outros estádios. O nosso estádio vai sair com calma, com um bom estudo. E o BAP tomar essa atitude também é muito importante, porque mostra profissionalismo da parte dele e da atual gestão do Flamengo. E além de tudo isso, tem a questão da descontaminação do terreno. Sabe quanto que foi avaliado pela antiga gestão o valor para fazer essa limpeza? 80 milhões de reais. 80 milhões para fazer essa limpeza, essa descontaminação do terreno. E aí, de acordo com o UOL, o grupo do BAP entende que esse valor está muito acima do que realmente é. Então vamos fazer um estudo todinho ali, analisar e apresentar aí esse novo estudo para realmente dar início à construção do estádio do Mengão. Vamos falar de Flamengo e Maricá hoje pelo Campeonato Carioca, jogo esse que foi mudado o horário, vai ser 7 horas e não 4h30 da tarde, graças a Deus, porque a gente espera que seja um jogo melhor do que o jogo que foi contra o Fluminense por causa do calor. Enfim, se o Flamengo vencer essa partida ou empatar e o Volta Redonda perder, o Flamengo vai se sagrar campeão aí da Taça Guanabara. Apesar de valer uma taça, né, que é esse primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo não deve levar um time titular ou aquele considerado ideal para essa partida, já que o Flamengo está classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca. Esse aí é um jogo bem protocolar. Se não vencer a Taça Guanabara, meu irmão, tranquilo. Quem é que vai morrer por causa disso? Se Volta Redonda for campeão, quem que vai ligar? Tá? Ninguém vai ligar. Então não tem por que você, de repente, estourar um jogador importante numa partida totalmente protocolar, que pode só dar uma taça ali para o Flamengo, que não vai ter valor financeiro nenhum. Então a ideia é que o Felipe Luiz coloque em prática essa questão do controle de carga e não extrapole com nenhum tipo de jogador. A gente sabe que o Ayrton Lucas e o De La Cruz não devem ir para a partida. O Ayrton Lucas ainda está se recuperando daquela pancada no joelho. E o De La Cruz teve ali um acidente doméstico, cortou o pé, também não deve ir para a partida. Além disso,
o Alexandre, o Michael e o Juninho estão também se recuperando de lesão e não devem estar relacionados para essa partida. Segundo o GE, a provável escalação do Flamengo, né, esse Flamengo misto, seja Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Alan ou Pulgar. Depois, Everton Araújo, Gerson Luiz Araújo, Cebolinha ou Plata e o Bruno Henrique. Esse aí deve ser o provável Flamengo, né, especulação do GE, porque o Felipe Luiz treinou, fez o último treino dele ontem de manhã, sexta-feira, e não esboçou o time titular. Então se deduz que ele vai realmente fazer essa mesclagem aí. Não tem por que você estourar nenhum jogador. O Flamengo, com um time muito misto, reserva, talvez até sub-20, ele é totalmente capaz de vencer o Maricá. Como a gente sabe, o Flamengo anunciou uma lista de dispensa ali, ou seja, jogadores que poderiam procurar outras equipes em 2025 para jogar, porque não faziam parte dos planos do Felipe Luiz e da direção. O Pablo está sendo a maior dor de cabeça do Flamengo nesse momento. Por quê? Ele não está nos planos do Felipe Luiz e o salário do Pablo é altíssimo, praticamente ali 600 mil reais. Ele está treinando a parte do elenco principal, mas, claro, usa as dependências do Flamengo, fica ali utilizando a mão de obra dos funcionários. E assim, há um desgaste interno do Flamengo com o Pablo. Por quê? Se entende que um jogador profissional que se preze, ele vai querer jogar, ele quer atuar. Ele não quer só cumprir tabela, ir para academia malhar, ficar na piscina nadando, fazer musculação, né, aquela coisa. Ele quer jogar. Ele é um jogador profissional de futebol. Ele cresceu vivendo do futebol. Então, qual é a lógica de um jogador que, beleza, o salário é muito bom? É. Mas qual é a lógica de um jogador que vai estar separado do restante do time, conseguir um time bom para 2026? Porque o Pablo, além de ter um histórico de lesões muito grave, ele também tem um salário muito alto. Será que ele vai topar, de repente, jogar em 2026 para ganhar 100 mil reais? 150 mil reais? Porque provavelmente vai ser nessa faixa salarial que ele vai conseguir, dado o momento dele. O Pablo tem muito potencial, jogou muito bem no Corinthians, mas longe disso de ter sido no Flamengo. Pelo contrário, fez aí apenas 51 jogos com a camisa do Flamengo, né, desde 2022. Mas claro, ele passou ano passado, por exemplo, no Botafogo, praticamente não jogou no Botafogo. Então você vê que tem um problema com o Pablo, né? Então ele não está fazendo questão. O Flamengo falou que poderia procurar outro clube, não procurou, não pediu para os empresários procurar ninguém. E aí a gente vê, inclusive no canal do Vene Casagrande, né, ele trazendo informação de que o Pablo ele fica muito à vontade no Rio de Janeiro. O filho treina no Flamengo, ele está adaptado com a cidade e o salário é muito bom. Então não tem por que ele querer procurar outra equipe. Então se o Flamengo querer, pelo visto, vai ter que rescindir o contrato dele. E falando financeiramente, não tem razão, motivo algum para fazer isso. Se a ideia é economizar, enxugar a folha, que empreste ele para algum time. Dê um jeito de fazer um empréstimo ali até o final do ano. Enfim, porque uma semana para fechar a janela, nem o time do Brasil vai oferecer nada pelo Pablo. O cara tá sem ritmo de jogo. Tá treinando ali, mantendo a forma física, mas uma coisa é você treinar na academia e outra coisa é você jogar. Por isso que para mim não entra na minha cabeça por que um jogador profissional de futebol pretende ficar ali, nem ser escalado para o jogo por causa de dinheiro. Se isso aí para a carreira dele vai ser ruim. Então o Pablo realmente está se queimando muito com o Flamengo. A torcida não vai sentir falta dele porque realmente não fez por merecer, infelizmente não conseguiu mostrar o futebol que ele apresentou no Corinthians, e aí é essa dor de cabeça para o Flamengo. Enfim, uma semana para fechar a janela, muita coisa acontece em 7 dias, quem sabe aconteça uma reviravolta nos últimos dias, e assim como foi com o Carlinhos, consiga fazer um empréstimo aí para o Pablo. Bom, para encerrar o assunto, vamos falar do Super Mundial de Clubes, porque segundo o Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo foi informado pela FIFA de que o troféu do Super Mundial ele vai estar na sede do Mengão no início de maio. A FIFA já tinha falado para os times brasileiros que a taça ia fazer um tour pelo Brasil, passar ali pelos times, mas não se sabia exatamente a data. Então, notícia aí em primeira mão do Paparazzo Rubro-Negro, a taça do Mundial deve estar aí no início de maio no CT do Flamengo. Pelo menos o Palmeiras vai ser bom que ele vai ter um contato pela primeira vez aí com o Mundial. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscrever-se, aciona o sino de notificação
e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.